Muito bem, estamos de volta aqui tratando de prisão preventiva. Falávamos sobre a ideia do reexame, dessa matéria 10 dias pelo juiz instrutor, depois de 90 dias pelo juiz instrutor, no caso de sentença condenatória recorrível e no caso de sentença de pronúncia. Nós falamos que o tempo pode trazer ou pode desfazer a argumentação que foi apresentada ali, que fundamentou aquela prisão preventiva no início. Então, após a reforma da lei anticrime, ficou previsto expressamente na legislação a necessidade de argumentos contemporâneos, de argumentos que tenham ligação temporal com o fato e com a medida cautelar que será aplicada ou que está sendo pedida, tá? Então é muito comum, já trazendo um pouco da realidade, da experiência aqui para vocês, é muito comum que essas operações, vou citar aqui um exemplo de uma operação de Polícia Federal, que inclusive foi citada também em uma dessas decisões que eu trouxe aqui para vocês no quadro de jurisprudência, de apuração de crimes contra a administração pública, praticados em 2011, 2012, 2013. E essa investigação, embora esteja ali apurando fatos de 2011 a 2013, 2014, a operação só foi deflagrada em 2018. E nessa fase da operação foi feita ali a representação, a autoridade policial fez a representação para o magistrado pedindo a prisão preventiva dos acusados, que foi decretada pela Justiça Federal e posteriormente revogada pelo STJ, exatamente apontando essa falta de contemporaneidade. Então isso é um requisito, agora uma parte da argumentação que precisa estar presente na decretação de uma prisão preventiva. Trouxe aqui para vocês um habeas corpus do ministro Nefi Cordeiro, de 2018, o HC 433962 de São Paulo. Trouxe o HC 442954 de relatoria do ministro Rogério Schietti, 2018, e trouxe um HC 406498 Minas Gerais, de relatoria da ministra Maria Tereza Assis Moura. Essa decisão da ministra Maria Tereza, que com a sapiência e o conhecimento, a erudição que lhe é peculiar, traz um voto espetacular sobre essa questão da contemporaneidade, e ela, eu extraí aqui um trecho, vou pôr na tela aí para vocês, quando ela diz que o distanciamento no tempo, cifrado no lapso de 1 ano e meio entre a soltura do agente e o novo édito prisional, faz esmaecer qualquer juízo de cautelaridade, ainda mais quando não existentes indícios de renitência delitiva. Então olha só que decisão interessante e importante para a gente. Então se o fato for do passado, é preciso que a argumentação, é preciso que a fundamentação, a apresentação dos pressupostos, a apresentação dos requisitos, das hipóteses de cabimento estejam todas ligadas ao presente, especialmente sobre a necessidade de decretação de uma medida cautelar ou de uma prisão preventiva. Isso precisa ser um tópico da fundamentação. Tranquilo? Agora vamos aos pressupostos legitimadores da prisão preventiva, que, como nós falamos quando nós tratamos das medidas cautelares, falamos dos pressupostos gerais das medidas cautelares, nós falamos no fumus commissi delicti e no periculum libertatis. Nós temos aqui a representação disso como fundamentos específicos da prisão preventiva. O fumus commissi delicti
está aqui representado na necessidade de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não cabe prisão preventiva se nós não tivermos, portanto, fumus comissi delicti, representado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Agora, a gente precisa fazer um raciocínio aqui que é o seguinte: prova da existência do crime. O que é um crime? O crime, pela conceituação que nós temos no nosso Código Penal, ali no conceito analítico de crime, crime é fato típico, ilícito e culpável. O fato típico, para ser preenchido em todos os seus elementos, precisa ter conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Nós temos que ter a ilicitude como segundo elemento do crime, que é a contrariedade ao direito. E como terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade, nós temos que verificar a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa. Mas você fala assim: Aurinei, mas isso não são os elementos necessários para considerar que um fato é crime? É exatamente isso. Nós não podemos dar uma interpretação a esse dispositivo diferente do que recomenda a ideia de restrição interpretativa que nós temos no sistema penal. Eu não posso aqui agora me aproveitar do tema para achar que isso é simplesmente a prova da existência de um fato. Não, não é a prova da existência de um fato. É muito mais que isso. Mas não é muito precoce para nós sabermos se houve ou não a prática do crime? É. A leitura constitucional que deve ser dada aqui, portanto, deve ser da probabilidade da existência de um crime. Nós precisamos ter a certeza da existência material do fato, ou seja, nós temos ali a materialidade dele, mas não é um corpo estendido no chão que nos revela que ali houve um crime. Pode ter sido, por exemplo, um suicídio, que é fato atípico se não tiver sido provocado ou instigado por terceiro, pode ter sido um acidente sem um acidente natural, pode ter sido uma legítima defesa, pode ter sido qualquer coisa. E aí, que sinal que o Código de Processo Penal me dá para corroborar isso que eu estou dizendo para vocês aqui? Ele apresenta lá no 314, por exemplo, que se o crime, se houver qualquer elemento que indique ao magistrado que aquele crime ele foi praticado ali com excludente, em excludente de ilicitude, não caberá a medida cautelar, não caberá a prisão preventiva. Então isso é uma prova disso. Então se não cabe porque existe uma excludente de ilicitude, será que cabe se existe uma excludente de culpabilidade? Que é tão grave quanto, que é tão importante quanto o elemento ilicitude? E o elemento tipicidade, será que também não é importante? E se nós estivermos falando de um fato atípico? E se nós estivermos falando de um fato que inexiste na modalidade culposa? Então tudo isso precisa estar representado, precisa estar apresentado, né, na argumentação, com fundadas razões de que aquilo ali existiu em todos os seus elementos, aquele fato existiu em todos os elementos constitutivos de um crime e que nós temos um suspeito daquela prática. Então, para atendermos a esse pressuposto do fumus comissi delicti, da prova da existência de um crime, nós temos que ter fundadas razões da existência de um fato punível, né, representado ali pela suspeita de determinada pessoa que precisa sofrer aquele peso da cautelaridade que nós estamos tratando, que é o caso da prisão preventiva. Então vejam que não é simples, não é fácil, né, apresentar esse pressuposto da prisão preventiva. E se você quiser ou tiver uma prova, né, uma prova da inocência da pessoa, ou se tiver uma prova da ausência de qualquer dos elementos constitutivos de um fato, daquele fato criminoso, né, que o torne atípico, ou que o torne lícito, ou, né, que não seja punível, você vai apresentar, obviamente, aquilo ali no seu
no seu trabalho, no seu exercício de defesa dentro de uma peça de revogação ou dentro de uma peça de habeas corpus, tá bem? É importante aqui a recomendação de Toledo, apresentada, muito bem lembrada pelo professor Roberto Delmanto Júnior, na sua obra sobre prisões e medidas cautelares também, em onde ele apresenta que no Congresso da Associação Internacional de Direito Penal, em Toledo, na Espanha, ficou decidido que, ficou escrito, ficou ali nos anais do evento, que a presunção de inocência proíbe a aplicação e a manutenção da prisão preventiva sempre que não existam indícios sérios no sentido da responsabilidade penal do arguido. Então isso é muito importante para a gente, porque o primeiro pressuposto é esse, da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, que representa aquele pressuposto geral do fumus comissi delicti. Perceba agora que foi por isso que nós falamos lá quando nós tratamos da audiência de custódia, que não tem como nós avançarmos na audiência de custódia sem discutir o mérito dessa causa. Como é que na audiência de custódia, tendo aqui como pressuposto para a decretação de uma preventiva, o juiz precisa ter prova da existência do crime, como é que ele vai analisar, mesmo que superficialmente, esses elementos essenciais constitutivos do tipo, sem entrar no mérito? Então, se pressuposto para preventiva é a existência, é a prova da existência de um crime, aqui em todos os seus elementos, é impossível, é inviável decretar uma prisão preventiva em audiência de custódia. Porque na audiência de custódia, por própria vedação expressa da resolução 213 lá do CNJ, é proibido entrar no mérito. Então, se eu não posso analisar mérito, eu não posso comprovar a existência do crime, logo na audiência de custódia não cabe prisão preventiva. Isso é uma lógica muito simples da análise sistemática de todos esses dispositivos. Por isso que eu disse a você, se for do seu interesse, dentro da sua estratégia processual, entre no mérito, mas se não for, não permita que ninguém entre. Então é preciso que isso tudo seja balanceado dentro da audiência de custódia, para você, o magistrado, você, membro do Ministério Público, você, advogado, advogada, entendam que aquilo ali é um ambiente que precisa ser equilibrado para garantir o direito do cidadão, que é o verdadeiro objetivo ali da audiência de custódia, para analisar a sua integridade, a legalidade daquela prisão e a necessidade de sua manutenção. Então, esses são os pontos aqui sobre o fumus comissi delicti como primeiro pressuposto para decretação da prisão preventiva. Além do fumus comissi delicti, lá na parte geral, repito, nós falamos do periculum libertatis, que agora está expressamente previsto no Código de Processo Penal. O pacote anticrime, ele trouxe a expressão perigo gerado pelo estado de liberdade. O periculum libertatis, que nós tínhamos como algo doutrinário, ele está ali vivo, e expresso no novo artigo 312 do Código de Processo Penal, tá? Quando ele diz aqui, vou botar na tela aí o 312 para vocês: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tá bem? Redação nova aí do 312. Agora, volta aqui para mim. O que é esse periculum libertatis? O que é esse perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado? Nós sabemos agora, já superado o primeiro pressuposto, que é o fumus comissi delicti, nós temos que analisar qual é o risco que a liberdade dessa pessoa oferece para a sociedade, para o processo. Tá? Então essa ideia da cautelaridade agora vai precisar ser analisada com muito cuidado, e o perigo gerado
pelo estado de liberdade, ele estará representado em 4 possibilidades. Eu apresentei aqui para vocês no nosso material de apoio: garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou para garantir o cumprimento de medidas cautelares, né, impostas anteriormente. Agora a gente precisa discutir e conversar um pouquinho sobre cada um desses pontos. O que é garantia da ordem pública, né? O primeiro ponto. O que é garantia da ordem pública? Nós vimos ali no 315 que agora há necessidade de fundamentação e diz lá que não pode copiar texto expresso da lei, simplesmente parafraseando, né? Copiando da lei e colocando na decisão. Mas aí a dificuldade do magistrado de explicar ordem pública como um conceito muito aberto, até aberto demais para alguns juristas que apresentam a inconstitucionalidade desse dispositivo, defendido como, por exemplo, ali pelo professor Geraldo Prado, pelo próprio Auri Lopes, defendendo a inconstitucionalidade em razão, primeiro, da abertura da subjetividade dessa expressão, e segundo, porque não se apresenta como um elemento de cautelaridade, ou seja, não é instrumento do processo. A garantia da ordem pública, no maior esforço hermenêutico que nós podemos fazer, ele estará ali para preservar a sociedade, uma garantia de controle social e não do controle processual. Mas está valendo, está na lei, está na reforma, a gente precisa analisar aí para ajudar você a dar a sua decisão, fazer o seu pedido de revogação, tendo conta do que realmente é a garantia da ordem pública. Nós não temos um conceito fechado na doutrina, mas nós temos ali a extração da jurisprudência nos mostrando o que é a garantia da ordem pública, ou pelo menos o que não é garantia da ordem pública, dentro de uma conceituação negativa. Nós temos visto a confusão do termo garantia da ordem pública com clamor público, né? Com ali o alvoroço provocado na sociedade pela gravidade do fato. Mas isso é absolutamente descartado logo de imediato. Nós já conversamos em vídeos anteriores sobre a influência que a mídia, que as redes sociais causam num processo, então qualquer coisa pode tomar proporções aí incontroláveis, né? Sai absolutamente do controle do judiciário, de todos os que estão envolvidos ali naquela situação. Então, clamor público não tem nada a ver com garantia da ordem pública. Quando vocês ouvirem garantia da ordem pública, é preciso que se apresente agora apresentando um conceito com base nessa nova legislação, com base na reforma, é preciso que se apresente argumentos concretos sobre a gravidade concreta daquele crime, né, e sobre a periculosidade do agente, o risco que ele efetivamente causa para a sociedade, sem presunções, né, sem ilações, sem supor que ele vai praticar novamente crimes, que o juiz não é evidente. O magistrado não tem como prever a possibilidade de ocorrência de novos crimes, mas tem como a gente apontar a inclinação daquela pessoa para a prática criminosa. Como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês a possibilidade de utilização de atos infracionais, né, ainda praticados enquanto a pessoa é menor, né, muito utilizado pelos tribunais para legitimar a decretação de uma prisão por garantia da ordem pública, porque aquela pessoa ali se mostra inclinado ao crime desde ali da adolescência, né, e agora novamente com outro fato, e isso tudo pode demonstrar a periculosidade dele. Também não é garantia da ordem pública, isso está na jurisprudência para vocês, tem muita coisa aqui no material de apoio, eu selecionei aqui a jurisprudência por tema para vocês. Proteger a integridade das instituições, proteger a integridade e a seriedade do judiciário, nada disso é garantia da ordem pública. E muito menos para garantir a integridade do próprio preso. Seria um absurdo a gente achar que prender a pessoa para protegê-lo de uma exasperação pública, por exemplo, de um lixamento, é mais seguro que ele esteja preso do que esteja na rua. Isso é um argumento de quem realmente quer prender e foge totalmente desse equilíbrio constitucional que nós estamos apresentando aqui para vocês sobre o novo sistema de prisões e medidas cautelares.
Então essa é a ideia, resumidamente, de garantia da ordem pública. É preciso, como eu disse, que o juiz baseie-se na realidade, na concretude dos fatos contemporâneos, novos, para fazer com que aquela decisão esteja legítima. Se ele simplesmente copiar ou informar que aquilo ali é para garantir a ordem pública, o seu pedido de revogação ali ele vai ser facilmente acatado pelos tribunais superiores. Um outro ponto que me veio em mente agora, muito comum sobre isso, é, por exemplo, nos crimes de drogas, né, crimes relacionados à lei de drogas. Os juízes, é muito comum encontrar nas decisões, eles falando sobre os efeitos deletérios da droga, do mal que aquilo ali causa à sociedade, da quantidade de crimes que ocorrem em decorrência do tráfico, em decorrência do consumo, né? E eles apresentam aquilo ali como argumentos fortíssimos para dizer assim, já que isso faz tanto mal para a sociedade, eu vou aqui decretar a prisão para a garantia da ordem pública. Muito cuidado, você que é magistrado, você que é analista, aí, técnico dos tribunais, muito cuidado com essas decisões, porque lá, agora, como elemento da fundamentação ali do novo 315, eles dizem que a sua fundamentação ela não pode servir para qualquer decisão. Então, falar, por exemplo, que um crime relacionado à lei de drogas é um crime que causa muito mal para a sociedade, além de ser um argumento muito óbvio, ele pode servir para qualquer processo, ele pode servir para qualquer ação penal que trate de crime de drogas. E pode servir também, por óbvio, para aquele, mas isso não está permitido. É óbvio que contextualizar antes de apresentar ali a fundamentação concreta, tudo bem, mas trazer simplesmente argumentos genéricos como este levará a uma ilegalidade dessa fundamentação passível, né, de controle aí pelos órgãos dos tribunais superiores. Tranquilo? A gente faz uma pausa aqui no vídeo e continua no próximo falando da conveniência da instrução criminal. Até daqui a pouco.